Você já sentiu aquela dor silenciosa de ser traído por alguém em quem confiava? De ser usado, enganado, subestimado? E ainda ter que engolir tudo calado, como se nada tivesse acontecido? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, cercado por pessoas que jogam sujo, que manipulam, que te provocam esperando sua queda. Mas e se eu te dissesse que a sua maior vingança não precisa de gritos nem de confrontos? Que há uma forma de fazer eles engolirem cada palavra, cada atitude, sem você mover um dedo fora do lugar? Este vídeo é sobre isso, sobre o momento em que o jogo vira. Quando aquele que foi humilhado se levanta em silêncio e quem zombou passa a temer o eco do próprio veneno. Você vai entender como a filosofia estoica te ensina a reagir com frieza, com sabedoria, com dignidade e ainda fazer com que os que te feriram sintam o peso das próprias escolhas. Isso não é sobre rancor, é sobre justiça emocional, sobre não se rebaixar ao nível deles e ainda assim vencê-los. Prepare-se para ouvir verdades que vão te colocar de volta no controle. Curta o vídeo agora, compartilhe com quem precisa acordar, se inscreva no canal e não deixe de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Agora sim, vamos começar. Quando o jogo vira contra eles. No início, eles riam. Te tratavam como um joguete, testavam seus limites, jogavam palavras venenosas disfarçadas de piadas, te desrespeitavam na frente dos outros como se sua dor fosse invisível. E você, tentando manter a paz, calava. Engolia seco, evitava confronto, só que eles confundiram sua paz com fraqueza. Eles acharam que estavam vencendo. É sempre assim. Os que jogam sujo se alimentam do silêncio alheio. Eles acham que estão por cima quando ninguém reage. Só que existe um tipo de força que não grita, ela apenas observa. E aos poucos, essa força começa a se mover, invisível, inabalável, até que o jogo vira. E quando isso acontece, não há mais como escapar das consequências, porque a verdade tem o estranho hábito de vir à tona, na hora certa. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causaram o mal. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você se recusa a devolver na mesma moeda. Sua postura, seu silêncio, sua transformação começam a incomodar. Eles percebem que você não é mais manipulável, que suas palavras não te atingem, que suas provocações agora batem e voltam. A partir desse momento, o riso deles muda. A confiança se transforma em nervosismo. A arrogância vira incômodo, porque quando o alvo se fortalece, o predador perde o controle. Eles começam a sentir aquilo que jogaram contra você: insegurança, medo, desprezo. Mas agora, tudo isso é deles, não seu. E você não precisou gritar, não precisou revidar, só precisou crescer. Crescer em autocontrole, em discernimento, em foco. Porque o verdadeiro estoico não revida por impulso, ele espera o tempo fazer seu trabalho. E o tempo, meu amigo, sempre mostra quem é quem. Sempre devolve tudo o que foi jogado com maldade. Então, se hoje você sente que foi humilhado, traído, subestimado, lembre-se, esse jogo ainda está em andamento. E se você escolher o caminho da virtude, da paciência, da clareza, eles vão engolir o próprio veneno. Não porque você os atacou, mas porque se tornaram vítimas da própria sujeira. A traição silenciosa que você ignorou. No começo, parecia inocente, um comentário atravessado aqui, uma atitude estranha ali. Nada tão direto, nada que te fizesse explodir, mas o suficiente para te deixar desconfortável. E como muitos de nós fazemos, você racionalizou. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou. Só que não era. Era o início de uma traição silenciosa. Um jogo disfarçado de amizade, onde por trás dos sorrisos havia inveja, competição, desdém. Você
Foi gentil demais com quem merecia distância. Deu o benefício da dúvida a quem já tinha dado provas do contrário. Mas você não estava sendo fraco, estava sendo nobre. E essa nobreza é rara. O problema é que, no mundo dos que jogam sujo, gentileza é vista como fraqueza. Eles não entendem a linguagem da alma limpa. Eles se aproveitam dela. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E aqui está o segredo. Mesmo quando você ignora os sinais, sua reação futura ainda pode te salvar. Porque uma vez que a máscara cai, você não precisa correr para se vingar. Você só precisa se afastar, cortar o laço com precisão cirúrgica, parar de alimentar quem te enfraquece. A traição silenciosa é perigosa, porque ela não grita, ela corrói. É o amigo que te sabota sorrindo, o parente que finge apoiar, mas torce pela sua queda, o colega que te elogia em público, mas planta dúvida nos bastidores. Quando você percebe, já foi envenenado emocionalmente. Mas reconhecer, isso é o primeiro passo para se curar. Você não está sozinho. Muitos caem nessa armadilha porque têm o coração bom, porque querem ver o melhor nas pessoas. Mas uma das maiores provas de amor próprio é parar de se expor ao que te fere. Você não precisa esperar o ataque final. Basta perceber que aquilo que parecia inofensivo já começou a te drenar. E aí, cortar o ciclo. Quando você para de ignorar a traição e começa a se proteger, algo mágico acontece. Você se torna imprevisível, inacessível. E para os manipuladores, isso é aterrorizante, porque o controle que tinham sobre você desaparece. E o jogo começa a virar, mais uma vez, em silêncio. O preço da manipulação sempre chega. Eles acharam que estavam por cima, que manipulando você teriam controle garantido. Plantaram dúvidas, minaram sua autoconfiança, criaram intrigas e jogaram com suas emoções como se fossem peças descartáveis. Mas o que eles esqueceram é que toda manipulação tem prazo de validade e toda mentira, cedo ou tarde, encontra a luz. O preço sempre chega, e quando chega, ele cobra com juros. No início, você talvez tenha se sentido confuso, até culpado. Esse é o efeito do manipulador. Inverter a lógica, fazer você duvidar da própria lucidez. Você se viu pedindo desculpas por erros que nem cometeu, tentando agradar quem nunca se contentava, se desgastando por relações que só funcionavam quando você se diminuía. Mas essa cobrança emocional tem um limite, e quando ele é ultrapassado, o corpo sente, a mente grita e o espírito desperta. Sêneca disse: a alma que se acostuma com a submissão se esquece de como é ser livre. Mas quando você desperta, algo profundo acontece. Você volta a enxergar. Percebe que o jogo sujo não tem mais efeito. Que você não precisa se justificar, nem mendigar compreensão. Porque a sua verdade já basta. E quando isso acontece, você para de negociar com manipuladores e começa a se posicionar. Eles percebem, sentem, e é aí que o desespero deles começa. Porque o manipulador não sabe lidar com o imprevisível. Ele depende do controle. Quando você quebra o padrão, quando responde com silêncio ao invés de reação emocional, quando se afasta ao invés de implorar, você quebra o ciclo e o manipulador entra em colapso. O preço da manipulação chega quando você deixa de ser vítima e se torna o próprio juiz da sua vida. E o melhor castigo para quem tentou te dominar é perceber que você agora é inatingível, que não importa o que digam, o que façam, suas emoções não estão mais disponíveis, sua paz virou sua arma. Isso é algo que eles jamais vão entender. Não se trata de revanche, se trata de integridade, de recuperar o controle sobre sua história e nunca mais permitir que joguem com sua dignidade. A justiça pode demorar, mas quando chega, ela é
implacável, e neste caso ela vem na forma do seu crescimento, porque não há dor maior para quem te feriu do que te ver prosperar, sem eles. Porque a justiça estoica é inevitável. A justiça dos homens pode falhar, mas a justiça estoica, essa não. Ela não depende de tribunais nem de aplausos. Ela acontece no plano mais silencioso e implacável que existe, o da realidade. E a realidade tem uma forma muito peculiar de devolver exatamente o que cada um plantou. Sem pressa, sem ruído, mas com precisão cirúrgica. Quem joga sujo, mais cedo ou mais tarde, tropeça na própria lama. Você não precisa correr atrás de quem te feriu. Não precisa se desgastar tentando provar nada. A justiça estoica é diferente. Ela não vem com vingança, ela vem com consequência. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível quando recusa se envolver com o mal. E é essa recusa que começa a mover as engrenagens invisíveis da justiça verdadeira. A justiça que nasce quando você escolhe o autocontrole, ao invés do impulso. Enquanto eles continuam tentando manipular, provocar, diminuir, você cresce em silêncio. Trabalha, evolui, muda, se fortalece. E cada passo seu na direção da sua melhor versão é uma sentença contra quem tentou te destruir. Eles achavam que você quebraria, mas você construiu raízes. Ficou mais firme, mais lúcido, mais centrado. Isso não é só justiça, isso é superioridade emocional. Você pode até não ver o momento exato em que tudo vira contra eles, mas acontece, porque a vida é matemática emocional. Quem planta veneno colhe isolamento. Quem engana acaba desacreditado. Quem manipula perde o poder. Pode levar tempo, mas o colapso chega. E chega justamente quando eles mais esperam os aplausos. É aí que o palco desaba. E o mais extraordinário: você não precisou fazer nada além de se manter íntegro. É isso que torna a justiça estoica tão poderosa. Ela te livra da carga da revanche. Você não perde energia com guerras pequenas. Você não se contamina com o mesmo veneno. Você apenas segue e deixa que eles bebam daquilo que serviram aos outros. Então, da próxima vez que sentir raiva, frustração, vontade de revidar, respire. Lembre-se, não é sua missão destruir ninguém. É sua missão não se destruir. Deixe que o universo, o tempo e as próprias escolhas deles façam o que precisam fazer. Porque quando a justiça estoica chega, ela chega perfeita. O segredo da frieza que confunde seus inimigos. Eles esperavam que você explodisse, que você gritasse, chorasse, implorasse ou caísse em contradição. Jogaram provocações calculadas, frases cortantes, comentários maldosos, tudo com um objetivo: tirar você do eixo. Porque quem joga sujo sempre depende da sua reação para se alimentar. O que eles não esperavam era o seu silêncio, a sua calma, a frieza com que você encararia tudo aquilo. E isso os desarma. O segredo da frieza não está em ser frio por dentro, mas em não deixar que o caos externo toque seu centro. Epicteto já dizia: quando alguém te provocar, saiba que a provocação só existe se você decidir se afetar por ela. Quando você aprende a não reagir, você quebra o ciclo da manipulação. Você tira das mãos deles a única coisa que eles realmente queriam: o seu desequilíbrio. Frieza não é falta de sentimento, é domínio. É ter todos os motivos para reagir e, mesmo assim, escolher a dignidade. É ver a armadilha emocional sendo montada diante de você e não dar o passo. É frustrar as expectativas de quem achava que podia te controlar com palavras. Eles ficam perdidos, porque sua frieza vira um espelho, e o que eles veem refletido ali é a própria mediocridade. Ao
Em vez de tentar se explicar, você apenas observa. Ao invés de entrar em discussões sem propósito, você se cala. E esse comportamento, que antes parecia fraqueza, se revela como poder absoluto. Porque quem não se abala não pode ser dominado. Quem não reage, controla. E quem controla, comanda o jogo inteiro. Eles tentam provocar mais, elevar o tom, pressionar, mas nada acontece. E isso cria um desconforto neles que nenhum grito causaria. Porque quando a frieza entra, o controle emocional muda de dono. Você agora dita o ritmo, decide onde começa e onde termina qualquer interação. Você não precisa vencer discussões, você já venceu no autocontrole. Esse é o segredo que poucos entendem. O verdadeiro poder não está em reagir mais forte, está em não precisar reagir. E quando você aprende isso, você se torna um mestre da própria mente, um estrategista emocional. E para quem tentou te usar como peão, é devastador perceber que você virou o rei do tabuleiro. Eles subestimaram sua força interior. Eles olharam para você e viram alguém fácil de manipular. Alguém que dizia sim para evitar conflito, que cedia para manter a harmonia, que preferia se machucar a ter que machucar alguém. E foi aí que erraram feio, porque confundiram sua empatia com fraqueza. Não sabiam que por trás do seu silêncio havia uma força bruta sendo forjada, dia após dia, dentro de você. Uma força que agora começa a aparecer e assusta. A maioria das pessoas só reconhece o valor de alguém quando perde o controle sobre ela. E com você não foi diferente. No momento em que você deixou de ser previsível, em que parou de responder aos comandos emocionais deles, tudo mudou. Aquele que era considerado frágil, agora virou enigmático. E o que é enigmático é perigoso para quem vive do controle dos outros. Sêneca escreveu: "Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai." Mas agora você sabe. Sua direção está clara. Você está construindo algo, uma vida com propósito, com respeito, com limites. E isso gera uma força que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente se impõe. E eles, que um dia te subestimaram, começam a sentir esse impacto. Como se algo tivesse mudado, mas não conseguem explicar o quê. É aí que o medo entra, porque o manipulador depende da previsibilidade da vítima. Quando você deixa de ser previsível, você vira um risco. Você agora escolhe onde pisa, com quem fala, o que responde. Você não se oferece mais, não está mais disponível para joguinhos. E essa ausência, essa nova postura, é um grito silencioso que ecoa dentro deles. Elia não está mais sob meu controle. Sua força interior estava adormecida, não ausente. Ela sempre esteve aí, esperando o momento certo para se manifestar. E agora, cada atitude sua é um lembrete para eles de que te perderam. Não apenas como amigo, parceiro ou aliado, mas como alvo. Você saiu da zona de alcance deles. E para quem jogava com sua fragilidade, isso é uma sentença de derrota. Então continue. Continue firme, centrado, inabalável. Não precisa provar nada. Apenas viva a sua evolução. Porque nesse momento, o maior castigo para quem te subestimou é te ver se tornando exatamente aquilo que eles disseram que você nunca seria. A reação que desmonta qualquer ataque. Existe um tipo de reação que não faz barulho, não se exalta, não entra no jogo do outro, mas que tem o poder de desarmar completamente qualquer provocação. É a resposta estratégica, a resposta que vem de um lugar de autocontrole absoluto. É a reação que não busca vencer o outro, mas vencer a si mesmo. E quando você age assim, você destrói o ataque sem nem precisar contra-atacar.
A maioria das pessoas reage no impulso, grita, revida, tenta se defender a qualquer custo. E isso é exatamente o que os manipuladores querem. Porque no momento em que você se descontrola, você entrega a eles tudo o que precisam: drama, vulnerabilidade, poder sobre suas emoções. Mas quando você responde com serenidade, você quebra a base do ataque, porque ele depende do caos, e você agora é pura ordem. Marco Aurélio dizia: se alguém te fizer mal, não retribua, pois você será o mesmo que ele. Mas aqui vai além. Não se trata apenas de não devolver o mal, se trata de devolver dignidade, de ser tão estrategicamente calmo que o outro se vê ridículo no próprio papel. A sua postura se torna um espelho onde ele vê o próprio veneno e sente vergonha. A reação estratégica é aquela que não aumenta o fogo, ela esfria. Ela não rebate a ofensa com outra, mas com uma pausa, um olhar firme, uma pergunta simples, uma mudança de assunto, uma ausência que diz mais que 1000 palavras. E isso não é passividade, isso é domínio, isso é sabedoria, prática em ação. O resultado é imediato. Quem esperava te ver explodindo agora se vê diante de alguém que não pode mais ser atingido. O manipulador se frustra, o provocador perde a graça e os espectadores silenciosos percebem: há algo diferente em você. Uma força invisível, uma segurança que não precisa se provar. E isso é a vitória mais silenciosa e mais poderosa de todas. Não subestime o poder de uma reação bem escolhida. Ela pode mudar uma conversa, um relacionamento, uma reputação inteira. Ela pode te proteger de armadilhas emocionais e ainda mostrar ao mundo que você se elevou. Não porque você quis vencer alguém, mas porque venceu a si mesmo. E isso ninguém pode tirar de você. A estratégia de Epicteto para lidar com os falsos. Epicteto não teve uma vida fácil. Ele nasceu escravo. Foi humilhado, agredido, tratado como nada, mas se tornou um dos maiores sábios da história porque aprendeu a observar o caráter das pessoas sem se deixar afetar por ele. Ele dizia: mostre-me alguém que se preocupa com a opinião dos outros e eu lhe mostrarei um escravo. E essa frase é uma chave, porque lidar com gente falsa começa justamente aí. Parando de querer aprovação de quem não vale nada. Você não precisa se justificar para quem só te ouve para distorcer. Não tem que provar nada para quem só se aproxima para sugar. A estratégia de Epicteto era simples e devastadora: discernimento, afastamento. Ele ensinava que o verdadeiro poder está em reconhecer o que não está sob seu controle, e o comportamento dos falsos está fora do seu alcance. O que está nas suas mãos é o que você tolera. Você percebe a falsidade não pelo que dizem, mas pelas intenções por trás do gesto. O elogio excessivo, a empatia forçada, a curiosidade disfarçada de preocupação. São armadilhas. São comuns, e quando você começa a ver isso com clareza, o jogo vira, porque a partir daí você não se envolve, você apenas observa, e isso destrói o poder deles sobre você. Epicteto também dizia: não explique demais, seus amigos não precisam e seus inimigos não vão acreditar. Quando você entende isso, você para de se desgastar com gente que não quer te entender, só te esgotar. Você responde com limites, com afastamento elegante, com ações que dizem: eu sei quem você é, e por isso não entra mais na minha vida. A estratégia estoica contra os falsos é a desconexão emocional. Você não os confronta, você os deixa no vácuo, e isso é insuportável para eles, porque os falsos vivem de atenção, precisam da sua energia para continuar jogando. Quando você tira isso deles, é como cortar a fonte de oxigênio, e aos poucos eles desaparecem. Portanto, quando você identificar um falso, não tente corrigi-lo.
Não tente confrontá-lo. Use a estratégia de Epicteto. Veja, entenda e se afaste. E faça isso sem drama, sem anúncio, sem teatrinho. Apenas suma. Porque quando você some, eles percebem que perderam o controle. E para quem vive de manipulação, isso é o pior castigo. O silêncio que humilha mais que 1000 palavras. Você já notou como algumas pessoas simplesmente não suportam o silêncio? Elas provocam, insultam, criam situações absurdas, tudo para te arrancar uma resposta. E quando você não reage, quando não diz uma só palavra, algo começa a acontecer. O desconforto muda de lado. A inquietação que era sua, agora é deles. Porque o silêncio, quando usado com consciência, é uma sentença. E mais do que isso, é humilhante para quem vive da reação dos outros. Os estoicos sempre entenderam o poder do silêncio. Marco Aurélio escreveu: a melhor resposta à raiva é o silêncio. Mas esse silêncio não é apatia, ele é cálculo, ele é estratégia. É você escolher se calar não por covardia, mas por sabedoria. É entender que algumas discussões são armadilhas emocionais, preparadas não para buscar soluções, mas para te desestabilizar. E quando você se cala, você destrói esse jogo. É fácil cair na armadilha de querer explicar tudo, se defender, argumentar. Mas isso é energia desperdiçada com quem não está disposto a ouvir. O silêncio, nesse caso, é proteção. É a barreira que impede que o veneno deles chegue até você. E quanto mais eles falam, mais você se destaca, por não dizer nada. Quem te ataca publicamente espera que você perca o controle. Espera te ver tropeçando nas próprias palavras, justificando o injustificável. Mas quando você apenas olha e permanece sereno, o impacto é brutal. Porque sua calma faz parecer que o outro está gritando sozinho no deserto. E ninguém respeita quem grita para o nada. O silêncio também é autoafirmação. Ele diz: eu não preciso provar nada para você. E isso fere. Fere mais do que qualquer resposta agressiva, porque mostra que você está em paz consigo mesmo, enquanto o outro se debate em sua própria turbulência emocional. O silêncio revela a verdade de forma dolorosa, não para você, mas para quem tentou te desestabilizar. Então, da próxima vez que te provocarem, respire fundo, olhe nos olhos e permaneça calado. Deixe que o desconforto se instale no peito deles. E quando perguntarem por que você não respondeu, diga apenas: porque minha paz vale mais do que esse diálogo. E pronto. Você acabou de aplicar a lição mais poderosa da filosofia estoica. A paciência do guerreiro que já venceu por dentro. Eles te provocam, espreitam esperando sua queda, inventam mentiras, testam seus limites, alimentam o caos. Mas você não reage, não porque tem medo, mas porque já venceu dentro de você. Essa é a paciência do guerreiro estoico. Ele não se precipita. Ele não se perde em pequenas guerras, porque sabe que quem tem domínio interno já ganhou antes mesmo da batalha começar. A paciência verdadeira não é passiva. Ela é armada, é vigilante. É saber que cada segundo de espera é uma construção invisível de força. Marco Aurélio dizia: a verdadeira força está em manter a mente calma diante da tempestade. E esse é o papel do guerreiro estoico, permanecer em silêncio enquanto o mundo tenta tirá-lo do eixo. Ele observa, ele escuta, ele entende e age no tempo certo com a precisão de quem não tem mais nada a provar. Enquanto os outros correm para reagir, você caminha em direção ao seu propósito. Você não se curva ao jogo alheio porque está focado demais no seu próprio. A sua paciência é seu escudo. E para quem te queria descontrolado, desesperado, perdido, essa calma é devastadora. Porque mostra que você não só sobreviveu,
Você superou. Você atravessou o fogo e saiu inteiro. O guerreiro que já venceu por dentro não precisa ser notado. Ele não grita suas conquistas, não exibe sua evolução. Ela simplesmente aparece nos gestos, no olhar, na postura. E isso incomoda, porque os que te atacaram começam a perceber que a narrativa que criaram sobre você não cola mais. Você mudou, você cresceu. E agora, cada segundo que você espera é uma prova de poder absoluto. E é justamente por isso que essa paciência é tão letal para os manipuladores. Ela não é perceptível até ser tarde demais. Eles não veem o golpe vindo, porque o golpe é o seu silêncio. É o tempo trabalhando a seu favor, enquanto eles se queimam tentando te derrubar. E quando tudo desaba, você está intacto. Então mantenha-se firme, não se apresse. Não se perca em reações impulsivas. Guarde sua energia, fortaleça sua mente, porque a maior vitória que você pode ter é aquela em que você não precisou lutar. Você apenas esperou, porque já tinha vencido onde mais importa, dentro de si. Quando você não revida, você se eleva. Eles fizeram de tudo para te atingir. Jogaram baixo, criaram armadilhas, espalharam mentiras, esperavam que você se jogasse na lama junto com eles, que você descesse ao nível da provocação, da gritaria, da humilhação mútua, mas você não revidou, e foi exatamente isso que te elevou, porque não reagir como eles foi o que te tornou maior do que eles. Sêneca disse, é sinal de grandeza não se abalar com insultos. E essa grandeza, muitas vezes, se revela no exato momento em que você tem todos os motivos para reagir, mas escolhe o silêncio. A calma, o distanciamento, porque você já entendeu que revidar é dar poder, é admitir que o outro conseguiu te tirar do seu centro. E para o estoico, manter o centro é tudo. Não revidar não é fraqueza, é uma escolha consciente. É entender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não tem valor. É perceber que cada discussão evitada é uma vitória emocional, que cada provocação ignorada é um degrau acima. E quando você age assim, algo poderoso acontece. O outro se destrói, tentando te atingir enquanto você constrói. Você se eleva porque mostra para o mundo e para si mesmo que sua paz não é negociável, que ninguém pode sequestrar seu estado de espírito com palavras baratas, que você não se curva ao ódio alheio porque já dominou o próprio. Essa postura assusta, porque é muito mais difícil lidar com alguém que não reage do que com alguém que se descontrola. E o mais bonito, quem te observava em silêncio agora começa a te respeitar. Percebe que você está em outro nível. Um nível onde as brigas pequenas não chegam, onde os ataques não afetam, onde o seu valor não é medido pela resposta imediata, mas pela constância da sua postura. Você não é mais apenas alguém que suportou. Você é alguém que transcendeu. Portanto, quando te provocarem, quando te acusarem, quando esperarem o seu descontrole, sorria por dentro. Lembre-se de quem você é, respire e não revide, porque naquele instante, sem perceber, você está se elevando, está se libertando, está mostrando que o verdadeiro poder é ser inatingível e seguir em paz. Como fazer eles sentirem o peso do próprio veneno? Você não precisou levantar a voz, não precisou jogar sujo, não precisou se vingar, mas aos poucos, quase sem perceber, eles começaram a sentir. O silêncio passou a incomodar. Sua ausência virou um incômodo constante. A indiferença, que para você era libertação, para eles virou tortura, porque nada machuca mais quem feriu de propósito do que perceber que perdeu o controle sobre você. Sêneca escreveu: a maior punição para quem te fez mal é viver sem você. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você se afasta. Você para de alimentar a fogueira, deixa de ser o alvo fácil.
some sem dar explicação. E a ausência do seu desequilíbrio vira a presença constante da angústia deles. Eles não têm mais o que atacar, não têm mais onde se pendurar. O espelho virou contra eles. Você faz eles sentirem o próprio veneno quando começa a prosperar em silêncio. Quando passa por eles com a calma de quem não carrega mais rancor, mas também não carrega mais nenhum tipo de apego. Quando não busca mais explicações, nem confissões, nem justiça humana, porque a justiça da vida já está em andamento. E ela é muito mais justa do que você imagina. Eles percebem que não tem mais acesso ao seu emocional, que você não sofre mais por dentro, que você não está apenas se protegendo, você está em paz. E isso os devasta, porque tudo o que foi feito para te destruir agora se vira contra eles. As mentiras não colam mais, os ataques não te afetam, as estratégias falham, e tudo que sobra é o vazio que você preencheu com evolução. Mas a chave está aqui. Você não faz isso por vingança. Você faz isso por amor próprio, por respeito a si mesmo, porque entendeu que perdoar não é esquecer, é deixar de carregar o fardo, é se libertar. E essa liberdade é o que mais dói em quem tentou te prender com correntes emocionais. Então, continue crescendo. Continue firme, mostre com sua vida que eles falharam, que você não caiu, que você usou a dor como combustível e está mais forte do que nunca. Essa é a vingança mais elegante, a mais silenciosa e a mais cruel para quem apostou na sua destruição, porque agora eles estão sentindo tudo aquilo que jogaram em você. Marco Aurélio e o poder de dominar sem atacar. Marco Aurélio, imperador de Roma, comandava exércitos, enfrentava traições políticas, lidava com inimigos dentro e fora do palácio. E mesmo assim, deixou registrado em suas meditações que o verdadeiro domínio começa dentro de si. Ele escreveu: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Essa é a essência do estoicismo. Você não precisa atacar. Basta não ser como eles. Dominar sem atacar é ter a coragem de não reagir no calor da emoção. É saber que o verdadeiro poder está em não se perder nas provocações, nas jogadas mentais, nas mentiras disfarçadas de conselhos. É manter a mente tão clara, tão centrada, que nada do que vem de fora é capaz de bagunçar o seu interior. Essa frieza, essa calma, é autoridade silenciosa. Marco Aurélio sabia que qualquer um pode comandar soldados, mas pouquíssimos conseguem comandar a si mesmos. E é esse domínio que confunde os outros, porque quem vive para manipular, para provocar, para controlar, não entende como alguém pode seguir em frente sem se vingar, sem responder, sem revidar. Para eles, isso é insuportável, porque o seu silêncio é a prova de que você não está mais no mesmo campo de batalha. Dominar sem atacar é também escolher suas batalhas com sabedoria. Você olha, analisa e diz: isso não merece minha energia, e segue. Enquanto eles gastam dias criando intrigas, você está crescendo. Enquanto falam de você, você está se tornando alguém que nem eles conseguem mais alcançar. E quando percebem isso, a ficha cai. Você não apenas sobreviveu, você venceu sem precisar ferir. A vitória estoica é silenciosa. Ela não precisa de plateia, não precisa de likes nem de vingança pública. Ela acontece em cada momento em que você decide manter a paz. Em cada decisão que te afasta do caos. Em cada escolha que te aproxima da sua melhor versão. E tudo isso sem levantar a mão, sem gritar, sem atacar. Portanto, não se sinta pressionado a reagir. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de que o verdadeiro líder de si mesmo e da própria vida domina pelo exemplo, pela constância, pela paz inabalável.
E essa é a forma mais elegante e cruel de vencer, mostrando que você está acima, não por arrogância, mas por evolução. A virada que eles nunca esperavam. Eles apostaram na sua queda, contaram com sua fragilidade, zombaram da sua paciência, riram da sua calma. Tiveram certeza de que mais cedo ou mais tarde você explodiria ou sumiria de vez. Mas esqueceram que você estava apenas recuando para ganhar força, que cada silêncio seu era uma escolha consciente, não uma derrota. E agora, a virada chegou. E veio do jeito mais brutal possível. Você não apenas resistiu, você floresceu. A virada estoica não é barulhenta. Ela acontece em pequenos detalhes, no modo como você entra em um ambiente com postura, no modo como não responde mais a provocações, no modo como você vive sua vida com dignidade, enquanto os outros ainda estão presos a fofocas e rancores. E isso é devastador para quem apostou na sua destruição, porque agora quem está em evidência é você. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. E a verdade sempre aparece. Eles pintaram você como fraco, instável, inseguro. Mas agora, quem observa de fora começa a ver o oposto. Vê em sua evolução, seu foco, sua disciplina, sua frieza respeitosa. E aí, a máscara deles começa a cair, sem que você precise tocar nela. A virada vem quando você não apenas supera o trauma, mas transforma a dor em força. Quando seus resultados falam por você, quando sua paz escancara o desequilíbrio deles. Eles tentaram te apagar, mas acabaram te iluminando, porque cada tentativa de te derrubar só reforçou a sua resiliência. Cada injustiça só deixou mais claro quem realmente era o problema. E não, você não precisa esfregar isso na cara de ninguém. Não precisa publicar indiretas, nem fazer discursos de superação. Sua vida agora fala alto demais. Seu comportamento se tornou uma declaração de independência. E isso machuca mais do que qualquer ataque, porque a pior dor para quem tentou te destruir é perceber que ajudou você a se tornar mais forte. Então, olhe para tudo que viveu e veja, você não caiu, você foi empurrado e usou esse empurrão como impulso para subir. Essa é a virada que ninguém esperava e que agora ninguém pode parar. Você não precisa vencer no grito. Você já venceu no silêncio. Chega um momento em que você olha para trás e percebe: tudo o que tentaram fazer contra você falhou. Não porque você revidou, mas porque você resistiu. Você escolheu o silêncio quando todos esperavam o escândalo. Escolheu a paz quando o caos te provocava. E isso, no fim das contas, é a maior vitória que existe, porque não há nada mais poderoso do que estar em paz consigo mesmo. Muitos ainda acreditam que vencer é provar algo para os outros, que é gritar mais alto, ter a última palavra, humilhar quem humilhou. Mas o estoicismo ensina exatamente o contrário. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre até que aprenda a dominar a si mesma. E é esse domínio que você alcançou, silenciosamente, profundamente, irreversivelmente. Você já venceu no momento em que parou de se explicar, no instante em que escolheu sua saúde mental ao invés do orgulho ferido. No segundo, em que decidiu que sua paz é mais valiosa do que qualquer discussão. A verdadeira vitória não tem plateia. Ela acontece na solidão, quando você fecha os olhos e sente: eu não sou mais a mesma pessoa de antes e nada nem ninguém vai me derrubar de novo. Eles podem continuar falando, podem tentar provocar, espalhar mentiras, distorcer sua história, mas agora nada disso te atinge, porque você sabe quem é. E saber quem você é profundamente, com firmeza, é o escudo mais inviolável que existe. Sua energia não está mais à venda, seu emocional está blindado.
Sua presença virou um território sagrado. Você não venceu para se vingar. Você venceu para se libertar. E essa liberdade é o que mais incomoda quem ainda vive preso ao próprio veneno. Eles queriam aplausos pelo seu fim, mas agora precisam engolir sua ascensão em silêncio, o mesmo silêncio que você usou para se curar. Então, continue nesse caminho. Mantenha-se firme, calmo e focado, porque você não apenas venceu a batalha, você venceu a si mesmo, e isso ninguém pode te tirar. Você chegou até aqui e sabe o que isso significa? Que você não está mais disposto a aceitar menos do que merece, que você cansou de ser alvo de quem só sabe ferir, que algo dentro de você está despertando e não tem mais volta. A partir de agora, você tem as ferramentas, você tem a consciência e, acima de tudo, você tem o controle. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com isso. E se você escolher aplicar esses princípios estoicos, vai perceber que a dor pode virar força, que o silêncio pode ser a sua maior resposta e que a verdadeira vitória não precisa de plateia, porque ela acontece dentro, a cada escolha que te eleva, a cada atitude que mostra que você é diferente e melhor. Lembre-se, eles jogaram sujo e agora vão engolir o próprio veneno. Não porque você se rebaixou, mas porque você se levantou, cresceu, evoluiu e seguiu em frente. E seguir em frente, em paz, com respeito por si mesmo, é o golpe mais forte que existe. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você viu um reflexo da sua história, aqui, curta, comente e compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e acesse o material exclusivo que está no comentário fixado. Sua jornada estoica está só começando e eu estarei aqui, te guiando, passo a passo, nessa caminhada rumo ao respeito, à liberdade e à grandeza. Você merece uma vida de verdade, uma vida sua, e ela começa agora.